Dando continuidade ao conteúdo sequência uniforme de pagamentos, nós temos fator de fatoração de capital. Esse fator é utilizado para o cálculo do valor dos depósitos periódicos de um investimento. Por exemplo, caso o seu desejo seja atingir a quantia de R$ 1 milhão, conhecendo a taxa e o tempo para alcançar esse montante, podemos calcular o valor dos depósitos sucessivos. Então, na fórmula, nós temos a prestação, que é igual a quem? Ao montante vezes a taxa. Essa taxa aqui é dividida por quem? Por 1 mais i elevado ao tempo, que é o n, menos 1. Exemplo. Um contrato de aplicação financeira prevê que depósitos de mesmo valor sejam feitos mensalmente em uma conta de aplicação durante 18 meses com o objetivo de atingir um montante de 100 mil. Ao final desse prazo, obtém o valor mais próximo da quantia que deve ser depositada ao final de cada mês, considerando uma taxa de 3% ao mês. Então, ele quer saber a prestação. Então, nós temos um tempo de 18, um montante de 100 e uma taxa de 3% ao mês. Substituindo na fórmula, nós temos, prestação vai ser igual a 100 mil vezes a taxa, que é 0,03, dividido, abre parênteses, 1 mais i, então vai ficar 1,03 elevado a 18, que é o tempo, menos 1. Calculando 1,03 elevado a 18 menos 1, nós vamos obter 0,7024. Para encontrar o valor da prestação, vai ser o seguinte. Prestação é igual ao 100 mil vezes a taxa, 0,03, dividido por 0,7024. Então, nós vamos obter uma prestação de R$ 4.271,07. Sequência uniforme de pagamentos antecipados. Nas sequências com termos antecipados, os pagamentos ou recebimentos ocorrem no início de cada período unitário. Assim, a primeira prestação é sempre paga ou recebida no momento zero, ou seja, tem a entrada. Ou seja, na data da assinatura do contrato, na ocasião da aquisição do financiamento ou do bem ou do produto, ou de qualquer outra operação que implique pagamentos, recebimentos de prestações. Então, vamos ver ao exemplo. Nós temos aqui, a fórmula para calcular o fator de valor atual. Então, aqui nós vamos encontrar o quê? O valor atual, o capital. Então, para encontrar, nós temos capital é igual a PMT, que é a prestação, vezes, abre parênteses, 1 mais i elevado a n menos 1. Isso aqui dividido por 1 mais i elevado a n vezes 1. Essa fração e essa prestação vão estar multiplicadas por quem? Entre parênteses, 1 mais i. Vamos ao exemplo. Uma compra foi paga com 5 cheques pré-datados, no valor de 5 mil cada, com vencimentos mensais e consecutivos. O primeiro na data da compra. Então, teve uma entrada. Teve um pagamento, no caso, né? Aí nós temos o quê? Um tempo de 5 meses, uma prestação de 5 mil e a taxa de 3. Substituindo na fórmula, nós temos o capital é igual à prestação 5 mil vezes 1 mais a taxa, 1,003, elevado a n, que no caso é 5 menos 1, dividido por quem? Abre parênteses, 1 mais a taxa, que é 0,03, elevado também a n, que é 5, vezes a taxa, que é 0,03. Essa divisão e essa prestação vão estar multiplicadas por quem? Aqui, 1 mais a taxa, 1 mais 0,03. Resolvendo a fórmula, nós vamos obter, nesta fração, 5 mil vezes 0,1593 dividido por 0,0348. Isso tudo multiplicado por 1,03, que é 1 mais i, no caso, a taxa. Temos um capital de R$ 23.574,57. Então, o valor atual foi esse. Fator de recuperação de capital. Para obter o valor da prestação em um problema relacionado com a sequência de pagamentos iguais com termos antecipados, basta dividirmos a fórmula que temos vencimento ou postercipados pela expressão 1 mais i. Ou seja, vai ser a fórmula dividido por 1 mais i. Então, aqui nós temos a fórmula. Prestação vai ser igual a capital vezes 1 mais i elevado a n vezes 1. Isso tudo dividido por 1 mais i elevado a n menos 1 vezes 1 dividido por 1 mais i. Vamos ao exemplo.
Uma loja vende computadores em 3 pagamentos mensais iguais e antecipados. O valor à vista do computador é R$ 2.890, ou seja, está tem o valor atual do computador, valor à vista. E a loja opera em uma taxa de juros composta de 4% ao mês. Nessas condições, cada pagamento deverá estar entre, aqui no caso quer saber que está entre, tá? Então nós vamos encontrar o valor do pagamento. Nós temos uma prestação que é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n dividido por quem? 1 mais i elevado a menos 1. Isso tudo vezes 1 dividido por 1 mais i. Então, substituindo os valores na fórmula, nós temos o valor atual do computador, que é 2.890, vezes 1,1249, que obtém de onde? De 1,04 elevado ao cubo. Ó. Vezes 0,04 dividido por quem? Por 1,1249, que é o resultado de 1,04 elevado ao cubo, que no caso deu 1,1249 menos 1. Isso tudo vezes quem? 0,9615. Esse resultado 0,9615 obtém-se de 1 dividido por 1,04. Então, resolvendo a operação, nós temos 2.890 vezes 0,0450 dividido por 0,1249 vezes 0,9615. Nós vamos obter uma prestação aqui, ó, de R$ 1.001,18. Então, aqui está entre a letra A aqui, ó, entre 980 a 1.080. Fator acumulado de capital. No fator acumulado de capital, nós vamos, na resolução de sistemas que envolve o cálculo de montante para a sequência de pagamentos com termos antecipados, utilizando a seguinte fórmula. Montante é igual a prestação vezes 1 mais i elevado a n menos 1, isso dividido por i, vezes quem? 1 mais i. Ao exemplo. Um investidor aplicou durante 40 anos 2.000 por ano, a uma taxa de juros composta de 5% ao ano, em uma série de pagamentos com termos antecipados. Considerando-se o valor do dinheiro no tempo, se esse aplicador nunca fez nenhuma retirada de recurso, ao final de 40 anos ele vai ter um montante de quanto? Então vamos obter. Então, nessas informações nós temos um N40, a prestação de 2.000, uma taxa de 5% ao ano. Ele quer saber o montante. Observe que esse 5% nós temos que dividir por 100. No caso, 5% nada mais é do que 0,05. Vamos substituir na fórmula. Montante é igual a 2.000 vezes 1 mais i elevado a 40 menos 1, dividido por 0,05. Isso tudo vezes quem? 1 mais i. Então, montante, o nosso montante aqui vai ser 2.000, que é a prestação, vezes 0,0400, que é o resultado de 7,0400 menos 1, dividido pela taxa, que é 0,05, vezes 1 mais a taxa, que é 1,05. Multiplicando, nós vamos ter um montante de 253.680. No fator de formação de capital, nas sequências de pagamentos iguais com termos antecipados, no caso a fórmula, a incógnita do problema seja o valor dos depósitos, para obtenção de um valor futuro conhecido, basta dividir por 1 mais i, o valor obtido para termos vencimentos postecipados. Portanto, temos as seguintes fórmulas. Então, nós temos aqui as seguintes fórmulas. Ó. PMT é igual a montante vezes I dividido por 1 mais i elevado a n menos 1, vezes 1 dividido por 1 mais i. Aqui nesse exemplo, nós temos o seguinte, ó. Jacinto Esperança precisa obter R$50.000 em dezembro de 2007 para custear seu curso de MBA. Considerando que terá 12 meses para efetuar a poupança e que a taxa de juros no período proposta pelo Banco Popular é de 5% ao mês, capitalizados mensalmente, o valor a ser depositado mensalmente a partir de hoje deverá ser de quanto? Então, para isso, nós vamos substituir. Ó,
Ele tem um montante de 50 mil, no caso, no lugar desse M aqui, no montante. Nós temos uma taxa aqui de 0,05, dividido por quem? 1 mais 0,05 elevado a quem? A 12 meses no caso, menos 1. Vezes 1 dividido por quem? 1 mais 0,05. Resolvendo a fórmula, nós vamos obter uma prestação de R$ 2.990,54. Sequência uniformes de pagamento diferidos. O diferimento indica que os termos da sequência começam após o final do primeiro período. Como acontece nos casos do primeiro pagamento do financiamento, após 90 dias da compra, por exemplo. Portanto, para a matemática financeira, existe uma carência quando o primeiro fluxo de caixa se verifica após o término do primeiro período, ou seja, após terem percorrido C períodos de tempo, considerando C que seja a carência. Aí vamos fazer o cálculo das prestações quando há uma carência. Ou seja, você vai comprar algo e você tem uma carência para poder começar a pagar. Como um exemplo, tá? Então nós temos o seguinte, ó, a prestação vai ser igual a quem? Capital vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a quem? Ao C, minúsculo, que esse C aqui é de carência, menos 1, vezes a taxa, isso dividido por quem? 1 menos, entre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a menos N, que é o tempo. Então vamos ao exemplo. Uma dívida no valor de R$ 9.159,40 vai ser paga em 5 prestações mensais iguais e consecutivas. A primeira delas vencendo ao se completarem 3 meses da data do contrato. Os juros são compostos a taxa de 3% ao mês. O valor de cada uma das prestações vai ser de quanto? Então nós temos um capital de R$ 9.159,40, um número de prestações 5, aqui a carência 3, uma carência de 3 e uma taxa de 3% ao mês. Ele quer saber a prestação. Então, nós temos, ó, PMT vai ser igual o capital vezes 1 mais I elevado a quem? Ó? Carência menos 1. 3 menos 1, 2. Vezes a taxa, que é 0,03, dividido por 1 menos a taxa, elevado a quem? A taxa mais 1, lógico, que é 1 mais I, que no caso aqui deu 1,3. Elevado a menos N, no caso menos 5. Resolvendo, nós vamos obter, ó, no numerador, 291,5162 dividido por 0,1774. Nós vamos obter uma prestação de 2.121,66. Ou seja, as prestações vão ser pagas após a carência no valor de 2.121,66. Obrigado.